Olá, muito bom dia para você, meu amigo produtor, você produtora rural, mais uma vez ligada aqui no canal do Boi. Começa o Conexão Rural Jeremy Pasto deste sábado, que prazer imenso, né? Juntos mais uma vez, para levar até você informações, tecnologias, tudo aquilo que vai ajudar a você a ter melhores rendimentos aí na sua atividade, seja ela agricultura, seja ela pecuária. E esse é o nosso objetivo, né? É levar até você, produtor rural, as tecnologias, as informações, a ajuda que você precisa através do nosso programa. Olha, falando no programa de hoje, eu já quero destacar o nosso assunto principal, nosso tema do dia de hoje. A gente tem acompanhado aí nos últimos dias que em algumas regiões tem faltado chuvas, a seca está tomando conta de algumas regiões, produtores estão perdendo as suas plantações, mas tem notícia boa para você, viu? Hoje vamos falar sobre o plantio direto, plantio na palhada, que tem ajudado muitos produtores a minimizarem as suas perdas, os seus prejuízos. E esse é um assunto muito importante e interessante para quem está na atividade, viu? Então, os produtores aí de várias regiões do Brasil que estão sofrendo com a estiagem, a questão é a seguinte: existe forma de prevenir essas variações climáticas? E é por isso que hoje vamos falar sobre a produção de palhada para o plantio direto. E se você quer saber um pouco mais da história do plantio direto, ele começou no Brasil há mais de 35 anos, lá no estado do Paraná, com o Herbert Bartz. A intensificação dos sistemas de produção de grãos e a utilização da técnica de plantio direto em grande parte das lavouras brasileiras tem contribuído e muito para o aumento da utilização do plantio do milho safrinha, dos consórcios com gramíneas. Nesse sistema, o objetivo do plantio das gramíneas é a produção de palhada ou a utilização da forragem para o pastejo. Portanto, olha, o nosso tema hoje é o plantio direto, é a formação de palhada para que você possa tentar minimizar os prejuízos com a seca, com a falta d'água. Isso está ocorrendo em todo o Brasil. A gente tem acompanhado aí na televisão essas informações. Bom, para falar sobre esse assunto, nós temos um convidado especial hoje aqui. O Daniel já é nosso convidado de sempre, está sempre conosco aqui no Conexão Rural Jeremy Pasto. Bom dia, Daniel, tudo bem? Bom dia, Éder, bom dia a todos, bom dia, Marcelo. Bom dia. Grande satisfação voltar ao Conexão, falar de um tema tão importante, como você falou. A estiagem aí está realmente castigando, o calor é muito intenso, né? Nós também sofremos com isso, imagina a planta, que não tem onde se esconder, não tem ar-condicionado, faltando água. Estresse hídrico, né? Algumas cidades brasileiras aí estão com problema de água também, então realmente é um problema sério. Porém, a pesquisa, né, a tecnologia está aí para ajudar o produtor rural a minimizar os problemas, a buscar alternativas de produzir mesmo nessas condições. E não foi diferente, como você falou do plantio direto, hoje consegue-se produzir em regiões que no passado falava que era impossível, não ia ter produtividade, não ia ter rentabilidade. E hoje, através da pesquisa, conseguiu fazer isso. E é isso que nós vamos mostrar hoje aqui no Conexão Rural. Então, falando em pesquisas, né, nós temos aqui um pesquisador, é o Marcelo Arf, ele é da Fundação Chapadão, e nos dá o prazer, né? Veio de tão longe aqui para a capital, a gente está mais ou menos 350 quilômetros. 330 quilômetros. 330 quilômetros do Chapadão do Sul, né, que é uma região aqui do estado altamente produtiva. Lá nós temos a Fundação Chapadão e o Marcelo, que é pesquisador, veio de lá para dar uma aula para a gente hoje sobre plantio direto. A gente entender como isso pode ajudar a minimizar prejuízos com esse tempo aí que está bastante... uma hora chove, uma hora não chove, ele não tem uma constância, né? Marcelo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Daniel. Bom dia, Éder. Uma grande satisfação estar participando da Conexão Rural desse sábado e falando de um tema bastante importante, né? Que é o sistema plantio direto, a formação de palhada para o sistema plantio direto, né? Não adianta a gente falar em sistema plantio direto se a gente falar em produção de palha, né, Daniel? Como você falou muito bem. A palhada hoje, nós estamos passando por um período bastante crítico com relação a estresse hídrico, né? E isso está afetando muito, vai afetar muito na produtividade, principalmente da soja, se não chover o mais rápido possível. E essa palhada, ela está contribuindo em áreas que nós temos, essa palhada no sistema, ela está contribuindo bastante para a planta conseguir ainda suportar esse período, né? Quando a gente compara uma área onde foi plantado num sistema convencional, onde não tem nenhuma palhada na superfície do solo, essa planta está sentindo muito mais quando comparado a uma área que nós temos. Uma área que não tem, né, Marcelo? Bom, a gente vai estar discutindo amplamente esse assunto hoje, né? E eu quero convidar o produtor rural que está nos assistindo. Se quiser participar também, fica à vontade. Dá para até participar, fazer pergunta aqui para os nossos entrevistados, tá certo? O telefone está no vídeo para você, 0800 647 0050, 6733 896700. Pegar o telefone, ligar para a Jeremy Pasto.
A nossa equipe de produção passa para a gente aqui a sua dúvida, o seu questionamento. Então vamos participar do programa de hoje, porque o programa é feito para você, para tirar dúvidas. Não está chovendo na sua região? Você está tendo prejuízo na sua região? Não fez o plantio direto? Como fazer? Quando fazer? Tudo isso será discutido no programa de hoje. Olha, mas esse calor, essa falta d'água, esse estresse hídrico, essa falta de umidade no solo, a falta de água cair para encher as represas, né? Cidades como São Paulo, Minas, sul de Minas, norte de Minas, né, Daniel? Norte de Minas sofrendo bastante, tem afetado não só o homem do campo. Sim. A gente tem acompanhado que também o pessoal da cidade aí tem sofrido muito, muito mesmo com a falta d'água. Às vezes a situação é até um pouco engraçada, né? Tem gente que faz um pouco de piada com a situação, né? Claro que a gente tem que sorrir também. Sim, né? A gente sabe das dificuldades que nós temos, mas a gente tem que sair da crise sempre com a cabeça para cima, né? E buscando soluções. Né? Não deu certo dessa vez porque fez alguma coisa errada, vamos aprender a fazer algo novo. Mas vamos ver uma charge aí que está sendo divulgada na Rede Mundial de Computadores. Olha que interessante, né? Até o São Pedro justificando, né, por que não está caindo água aqui embaixo, né? Olha aí. Tá certo? Bom, é o humor, mas esse humor que a gente vê aí do São Pedro, dizendo que lá em cima também está faltando água, acho que tem muito da interferência humana, né, na natureza, tem muito da nossa interferência, né, na natureza, tem questões também ambientais. O mundo, dizem alguns especialistas que o mundo de tempos em tempos ele tem essas mudanças climáticas mesmo, mas o fato é que nós precisamos continuar produzindo, nós precisamos continuar comendo. E como que a gente vai fazer isso? Este assunto a gente discute agora, a partir de agora com vocês dois, Marcelo Arf, agrônomo também, Daniel Diraime também agrônomo. Eu falei zootecnista, mas ele é agrônomo, eu já sabia. O Marcelo, já entrevistei o Marcelo numa outra oportunidade, fui lá fazer uma matéria com ele, inclusive sobre o plantio direto, lá na Fundação. Hoje, prazer imenso recebê-lo aqui nos estúdios do SBA, do programa Conexão Rural GM Pasto. Bom, vamos falar então sobre esse assunto. Eu tenho para mim o seguinte, eu entendo que a palhada, ela torna-se uma camada termorreguladora, é como se fosse uma manta protetora de calor ou de infiltração de raios solares. É um filtro solar no solo. É também uma camada termorreguladora de umidade e temperatura. Estou certo nesse meu pensamento, Marcelo? Está certo. A palhada, o que ela vai ajudar? Ela vai diminuir a oscilação de temperatura do solo, né? Ou seja, ele vai tanto diminuir a oscilação de temperatura, deixar o solo uma temperatura mais amena, né, para a planta, uma temperatura que não vai estar afetando, não vai afetar, queimar o sistema radicular, vamos dizer assim, como também diminuir a perda de água por evaporação, né? Com isso, vai manter um solo com temperatura ideal e uma umidade do ideal. Ela diminui a evaporação de água no solo, mantendo uma maior umidade, né, por um período maior de tempo. Com isso, a planta ela consegue se desenvolver melhor, o sistema radicular da planta fica melhor desenvolvido e com isso ela consegue também estar absorvendo água e nutriente, né? E isso diminuindo os estresses, os possíveis estresses que ela pode estar passando durante o período do tempo. A imagem que a gente estava mostrando aí, que estava no vídeo, estava mostrando que o solo ali estava um pouco mais úmido. Pega na terra, dá para perceber que está mais úmido, justamente porque teve essa cobertura na palhada, né? Bom, ô Daniel, ajuda a gente aí nessa conversa, porque você é especialista nesse assunto. Não, né? eu sou o que menos entende. Então vamos aprender junto nós dois hoje. Além dessa questão, como o Marcelo falou, essa cobertura, além de manter a umidade, né, dá mais condição para a planta, para micro-organismos do solo, diminuir a perda por evaporação, também ele ajuda, Éder, quando chove, né? Quando chove, essa palha mantém a umidade, não deixa a gota de chuva bater sobre o solo, não deixa essa água escorrer superficialmente, não deixa perder água, então isso é muito importante. Além de manter a umidade do solo, essa palha ela trabalha também como uma manta ali para segurar a água quando chove e não deixar perder essa água, aumentar a quantidade de água. Nós falamos em estiagem, seca, a quantidade de chuva nos últimos anos é a mesma. O problema é a distribuição. Dela. Esse é o grande pepino do produtor rural. Então, o que precisa? Precisa manter, primeiro, reter essa umidade, manter essa água no solo e fazer com que perca o mínimo possível para que o produtor consiga, ao longo do tempo, manter uma condição mais satisfatória para a planta. E, além disso, esse foi talvez, como você falou, nós precisamos produzir mais. Então, esse é o problema direto. O problema da estiagem é que o produtor vem com uma produtividade 50, 60 sacos por hectare e por conta da umidade, por conta da estiagem, tem perdas muito grandes. Porém,
com o passar do tempo, o Marcelo pode, de repente, falar algo mais sobre isso, notou outras vantagens. Não só, é um benefício direto esse do acúmulo de umidade, mas reciclagem de nutrientes, redução de planta invasora, manutenção, melhorar a condição de física do solo, uma série de vantagens que essa palha trouxe para o sistema. E também o seguinte, falar de palha, muito, na prática ou na teoria, isso existe há muito tempo. Só que como fazer palha? Uma situação, o plantio direto ele existe há 30 anos, aqui no Cerrado também já se pratica há muito tempo, porém sem conseguir produzir palha. É muito difícil produzir palha em altas temperaturas, com alta umidade, nesse sistema que nós temos. Então, a pesquisa é muito importante para encontrar alternativa de cultivares, de plantas, de sistemas de plantio adaptáveis às regiões, né? Em consórcio com milho safrinha ou não, qual a melhor situação, porque assim, falar em palha, maravilha, é importante, porém, na prática, é muito difícil conseguir produzir palha. Já que você falou sobre isso, quais são os fatores, né, que levam o produtor a escolher a espécie que vai fazer a palha lá no solo da fazenda dele? Ou seja, como é que ele tem que avaliar que tipo ou variedade de gramínea ou outra variedade? Não sei se usa também milheto, você disse que tem gente que usa milheto, né? Na verdade, vai dessa necessidade, ter uma ampla variedade mas dependendo da região. Milheto, por exemplo, região sul do Brasil, você tem aveia, própria azevém, outras culturas para palha. Aqui mais para o sul do Mato Grosso do Sul, em algumas regiões faz, sim. Paraná. Agora, subiu, temperaturas quentes, aí o milheto é uma opção, as braquiárias, os pânicos. Então, vai do seguinte, o produtor vai fazer em consórcio com milho safrinha, ele quer utilizar, além da palha, fazer um pastejo. Qual é a necessidade desse produtor? Então, se ele vai fazer só o milho safrinha, a Rusiziense, ela reúne algumas vantagens em suportar, não ter problema de adaptação nesse sistema. Hoje o produtor já dominou a tecnologia para não fazer o milho perder produtividade. A dessecação, né, o custo de dessecação, a facilidade de dessecação para colocar a soja depois é mais fácil, e custo da própria semente. A Rusiziense hoje é utilizada basicamente para isso. Vou aproveitar então o que você está falando e aproveitar para a gente falar sobre a experiência do Chapadão ou da região dos Chapadões aqui no Mato Grosso do Sul. Você disse que lá no Rio Grande do Sul o clima é ameno em relação. Teoricamente é para ser, né? Não anda muito diferente daqui não, mas o solo, talvez a região, adapta-se muito bem ali o azevém, a aveia, outras culturas. O que mais? São várias. E outras gramíneas que são adaptáveis àquela região, que são adaptadas ou que são nativas, na verdade, daquela região, e algumas que se adaptam muito bem. Eles utilizam elas para fazer o plantio direto, a palhada. Já para cá, como você mesmo disse, aqui é muito quente, solos arenosos, solos talvez de baixa fertilidade, que não é o caso do Chapadão, porque é diferente Chapadão do Sul em relação ao resto do Mato Grosso do Sul. Mas na experiência de vocês, lá na fundação, quais cultivares ou variedades que vocês têm utilizado ou espécies vocês têm utilizado para fazer a palhada? Nós temos que pensar, como você disse bem, nós estamos numa região com alta temperatura e alta umidade, né? Apesar desse período de estresse que nós estamos passando, é uma região que chove muito bem, né? E o que acontece quando você tem alta umidade e alta temperatura? A queima desse material, a queima dessa matéria orgânica, ela é mais acelerada, né? Então nós temos que sempre buscar materiais que tem uma alta relação carbono-nitrogênio. Por quê? Quanto maior a relação carbono-nitrogênio que esse material tem, maior é a durabilidade dele no campo, né? Por exemplo, uma braquiária, quando comparado, vamos dizer assim, com o milheto, né? A braquiária tem uma alta relação CN comparado com o milheto, ou seja, ela vai perdurar no campo por maior tempo quando a gente compara ela com o milheto, onde a sua degradação é mais rápida, né? Com isso, nós conseguimos manter essa palhada em superfície, manter uma maior longevidade, ou seja, a planta... Mais tempo no solo. Mais tempo no solo. A planta ela vai ficar mais tempo, vamos dizer assim, assegurada, né? Protegida, como se fosse um seguro, né? Ela fica mais tempo assegurada, evitando possíveis problemas aí com falta de água. Esse tempo de proteção da planta, qual que é o período de proteção ideal dessa camada? Ou seja, do plantio até que fase da planta? Na verdade, se você puder encontrar um material que fique
Até o final da Durante colheita, todo o é isso? ciclo da... Seria o ideal, né? Uhum. Esse seria a grande, você teria melhor, Porque não mais protege vantagem. a parte aérea, mas protege a parte radicular. No caso, vamos pensar numa planta já adulta, tá certo? Ela já desenvolveu e ela está crescendo e a palhada continua lá. É claro que a palhada depois, são períodos, né? A palhada é colocada e ela vai se decompondo e é natural que isso aconteça. Mas se a planta, então, se a palhada puder ficar até a fase final da planta, seria o ideal. Até porque, né, por exemplo, nós estamos passando por esse momento. A soja está no período de enchimento de grão, que é o período mais crítico para definir. Lógico, todo período é importante ter umidade. Porém, esse é um dos períodos mais críticos, ou o mais crítico para a produção. Então, se eu conseguir, como o Marcelo falou, produzir uma palha, uma relação CN maior, que ela vai durar até o final do ciclo, eu tenho a proteção até o final. Para o produtor, muitas vezes, entender como essa comparação com o milheto, muitas vezes a braquiária, a rosiziense, o marandu, ela fica até o final do ciclo da soja. A colheita. Muito próximo, às vezes termina. Mas assim, milheto, antes do fechamento da rua, ou seja, 30, 35 dias, você já não tem mais milheto. Então, é uma cultura, foi muito utilizada, ainda é utilizada em algumas regiões, porém, produz uma grande quantidade de massa, porém essa decomposição, por ser mais rápido, acaba se perdendo. Como o Marcelo falou, a decomposição dessa matéria orgânica na região é muito grande. A persistência dela no solo é menor. É menor. E por isso a importância da pesquisa, não é, Daniel? Sim. Com certeza. Por isso a importância da pesquisa. Determinar como plantar, qual a cultivar, o tempo, e comparar essas cultivares, né? Porque muitas vezes a gente consegue notar, durou mais tempo, mas quanto que isso representa, né? O que isso traz de benefício realmente para o produtor? Vamos saber agora, então. Nossa produção preparou para a gente umas telas para que a gente vá discutindo, a apresentação para que a gente vá falando sobre o assunto. Dessa maneira, você, produtor, vá visualizando e pode até anotar, e é importante que anote mesmo, e a gente vai apresentando para você as soluções, porque problema todo mundo está cheio, né? Sim. Bom, já está no vídeo para você as vantagens da palhada. E aí eu peço a ajuda de vocês para a gente... dando sequência ao assunto. Sistema radicular, aumenta a aeração e infiltração. Explica pra gente, Marcelo. A gente vê, normalmente a gente só observa o que está aos nossos olhos, né? É o que está por cima do solo, né? A palhada, os benefícios que ela traz. Só que nós às vezes esquecemos o que está para baixo desse solo, né? As raízes. As raízes. Esse vamos dizer assim, 50% do benefício de uma planta de cobertura o que fica para cima e o que fica para baixo. Ou seja, né? Se eu olhar uma planta na sua totalidade, o sistema aéreo dela é o mesmo tanto das raízes, é isso? Seria 50, mais ou 50. Menos isso. De 100% está dividido, 50% para cima e 50% para baixo. E também os benefícios, né? Quando a gente trabalha com material, com um sistema radicular bastante agressivo, essa planta vai emitir raiz, vamos dizer assim, até 1 metro, 1,5 metro de profundidade, né? Com isso, o que vai acontecer? Depois que essa planta morrer, essas raízes elas vão se decompor e vai criar canalículos no solo, né? Esse canalículo vai melhorar o quê? A absorção de água, né? E a aeração desse solo, né? E isso é muito importante. Deixa eu ver se eu entendi. Então, essas raízes aqui, quando elas se decompõem, elas viram uns canais. Elas abriram um espaço ali na terra, viram um canal. Quando chove, a água desce, é isso? Isso. Tem uma maior infiltração de água através desses canais, como também uma melhor aeração do solo, uma oxigenação do solo. Vou manter o solo mais úmido dessa maneira. Às vezes, sabia que a raiz precisa respirar? Eu não sabia. Então. Está enterrado, não precisa respirar. Né? E aí por isso que o Marcelo falou da aeração. Então, o que acontece? Solos mais argilosos, eles tendem a compactar mais fácil. E aí essa raiz ela serve para descompactar o solo. Então muitas vezes o produtor hoje não, sempre teve métodos mecânicos, mas tem um custo fazer isso. E a planta... Como é esse método mecânico? O sulcador, revolver o solo, exatamente. Subsolador, né? Subsolador, outros, né? E a palha, como o Marcelo falou, além dessa cobertura que nós estamos falando para resolver o problema de estiagem, a raiz traz esse benefício de infiltrar e aí além de levar água, levar oxigênio, que é muito importante. Então a planta, a raiz, além de necessidade de nutrientes, água, ela precisa de oxigênio também. Então um solo muito compactado, a planta não consegue se desenvolver. E é para isso que essa é mais uma função das raízes. E as braquiárias, ela tem um sistema radicular muito agressivo que traz esse benefício. Então, ela produz muita raiz, como o Marcelo falou. 50% do que você vê de parte aérea, você vai ter de raiz. E essa raiz, quando ela morre, né, ela vai promover esses canais para descer água, descer oxigênio e descompactar o solo argiloso. E o solo arenoso, o inverso. Ela mantém o solo agregado, mantém o solo preso, evitando perda de solo. Então, é o benefício
para os dois tipos de solo, para os dois sistemas. No que se refere à temperatura, o solo tem uma temperatura, né? Tem uma temperatura. Inclusive, outro dia nós mostramos uma imagem aqui do Alfredo Okamoto, que é nosso gerente de produção do campo, ele fazendo um teste no solo, temperatura do solo chegando, acho que a quase 60, quase 60 58. graus. Isso equivale a você pegar uma areia, esquentar ela e colocar o dedo, ver quanto tempo você aguenta ficar com o dedo na areia, para ver o quanto que a raiz, né, de uma planta também sofre com a temperatura. Qual é a temperatura ideal do solo ou até quanto que a planta aguenta? Por exemplo... É variável. É variável. Nessa condição de colocar palha, deve ficar em torno de 28 a 35 graus. Mas nós tivemos, e aí falando não só em palha para agricultura, mas em formação de pastagem, nos últimos dias, e as pastagens geralmente são em solos arenosos, que aí essa temperatura ela aumenta ainda mais. O que acontece? A planta, a parte inicial da planta ali, ela é muito tenra, ela é muito pura água. Então imagina essa água, ela cozinha, literalmente. A planta, você chega, você vê a plantinha tombada, ela queimou por escaldadura, né? Por conta do aquecimento da planta. E a gente muitas vezes não consegue andar nessa área. Você vai, o pé queima, literalmente. Então imagina a planta. Então realmente essa cobertura, essa palha é muito importante para manter a umidade. Temperatura, né? Olha, um outro detalhe e outra vantagem sobre a produção de palhada que a gente pode destacar, e aí eu gostaria até de entender um pouco mais. Reduz o impacto das gotas da chuva? Como é que é? Como isso? Então, como o solo está coberto, né, na hora que chove, as gotas, né, ela não, vamos dizer assim, ela segura o impacto das gotas no solo, né, evitando perda de solo por erosão. Tá? Então, devido a esse menor, vamos dizer assim, menor impacto, ela vai servir como um amortecedor de gotas, né, vamos dizer. Ela amortece o impacto das gotas, evitando que esse solo se perca por erosão, né? E também a manutenção, uma maior manutenção e aproveitamento dessa água da chuva. Deixa eu ver se eu entendi. A gota, quando cai lá do céu, lá de cima, ela deve vir num peso, ela vem numa velocidade que transforma o peso dela muito maior que o tamanho dela. Tanto é que quando a gente está no campo, toma uma chuva grossa e pesada, dói, né? Dói. Então, essa gota, quando bate no chão, ela causa um efeito. Sim. Ela fura o chão, se ela bate, e aí... porque é um impacto, tá certo? E se tiver descoberto o solo, ela vai... Aquela velha história. Água mole em pedra dura, bate até que fura. É isso mesmo? Estou entendendo bem? Além dessa vantagem que o Marcelo falou, que aí a palha serve como um amortecimento. Além de não bater no solo, ela não deixa correr, que a palha vai segurar. O grande compactador de solo é a chuva. A chuva? Em solo descoberto. Então, muitas vezes a gente discute essa questão de não fazer um preparo ou não passar com máquina pesada quando o solo está úmido, porque você aumenta essa compactação. Mas o grande problema de compactação de solo é chuva em área descoberta. Então, além de diminuir a perda de solo por desagregação, por escorrimento superficial e manter a umidade, essa palha ali vai evitar também compactação do solo, que é muito importante pensando como nós falamos. Compactou, vai diminuir a umidade, vai diminuir oxigênio e vai diminuir a produtividade. Então é um grande fator para ajudar na produtividade essa palha sobre a área. Até agora, quando nós falamos sobre a palhada, nós usamos a palavra proteção o tempo todo. Ou seja, ela torna-se um protetor, a palhada, em todos os sentidos ou em todas as possibilidades de o solo ser afetado, é isso? Sim. Aqui, protege o solo da desagregação de partículas e compactação, que é o que o Daniel está explicando. Exato, isso que o Marcelo falou de não deixar bater, e aí vai saindo os pedaços, como você... Imagina, se na pedra a água consegue quebrar, imagina no solo. Então vai desagregando, vai esparramando o solo e vai perdendo o solo. A gente está pensando numa gota só. Agora você imagina bilhões, trilhões de gotas caindo ao mesmo tempo, né? O solo não aguenta. Além de que depois forma enxurrada também no solo descoberto, quer dizer, além de cair e bater, porque ela desarma o solo, ainda a enxurrada vem levando. Olha aqui, ó, falando nisso. Tá aí, protege o solo da desagregação de partículas e compactação. Olha a imagem para você. A água corre, né, Éder? E aí vai levando o solo junto. Olha lá, olha o problema. Então, assim... Aí é obrigado a fazer a tal da curva de nível, né, Daniel? Exato. É uma forma, tanto é que depois da utilização, quando veio a palhada, diminuiu... Essa técnica. Não que diminuiu, conseguiu segurar melhor, conseguiu muitas vezes baixar o tamanho dos terraços para conseguir mecanizar por conta da palha. A palha, ela ajuda muito a manter essa... Como o Marcelo falou, não deixar a água bater e correr. Ela para ali e aí, quando ela para, ela tem tempo de infiltrar. E aí é onde que nós falamos no início. Aumentar a umidade. E aí, se eu tenho essa palha, além de ajudar
Quando cai a água, ela ajuda a perder menos água. Marcelo, uma das imagens mais feias que eu já vi na minha vida é uma terra com erosão, né? Para a gente que está no campo aí no dia a dia, uma das imagens mais horríveis da gente ver no campo, quando você vê aquelas áreas todas alteradas, né, por conta da erosão. Ajuda também a combater a erosão? Sim, ajuda e muito, né? Devido a todos esses benefícios que o Daniel falou, né? De evitar o escorrimento superficial. Agora vamos imaginar a dificuldade que nós iremos ter para reconstruir um solo que foi erodido, né? Então é muito melhor a gente assegurar com curva de nível, com manutenção de palhada na superfície do solo. Mais barato, inclusive, né, Daniel? Com certeza, muito mais barato, né, do que você reconstruir. Quantos anos vai demorar para a gente conseguir reconstruir um solo que foi erodido? Porque a gente está vendo que levou solo. E o quanto de nutriente que levou, e quanta fertilidade daquele solo não levou embora, né? Além de outro problema, assoreamento de manancial. Essa terra vai para algum lugar, né? Nós temos um exemplo aqui no Mato Grosso do Sul, né? Nós temos que é o rio Taquari. Taquari, está assoreado demais. Outros rios também, Rio Figueirão, assoreado, por conta justamente de que faltou uma proteção no solo na beira dos rios. E esses rios a gente está pagando um preço muito alto. Paga um preço muito caro por isso, né? Porque essa terra ela vai para algum canto e normalmente ela vai para rio, né? Ocorrendo o assoreamento. Além desse malefício, né? O malefício que nós temos no bolso do produtor, né? Para reconstruir esse solo, que isso não é de um ano para o outro que vai ser reconstruído. Demora muito tempo, né? Voltar a matéria orgânica naquele solo, voltar o nutriente, porque a camada mais fértil do solo é a camada superficial, e essa camada foi embora, né? Ou seja, vai ficar a camada mais infértil, a camada mais, vamos dizer assim, mais compactada, mais dura, né? Nós temos que tornar aquela camada menos fértil, voltar a fertilidade dela, né? Mudar essa fertilidade, descompactar, para tornar ela uma camada mais aerável, para um melhor desenvolvimento de plantas, né? Bom, o que é muito bom. Eu quero, antes da gente continuar o assunto aqui, eu quero mais uma vez convidar o produtor rural para ligar para a gente, entrar em contato, fazer perguntas, aproveitar a participação do pesquisador da Fundação Chapadão, Marcelo Arfi, que é engenheiro agrônomo e pesquisa aqui na região norte, né, do estado. Região norte. Aqui a gente fala Chapadão do Sul, mas é sul do Mato Grosso, por conta do Mato Grosso do Sul. Região norte do Mato Grosso do Sul. Ali nós temos muitos produtores de soja, algodão, milho, uma região fantástica, lindíssima, né? É um tapete de lindo ali para a produção. Essa região, ela começou a ser povoada na década de 40, se eu não me engano, né, pelos gaúchos que vieram para o Mato Grosso do Sul. Foi isso mesmo, Daniel? Me ajuda aí. Não, eu não tenho. Sabe? Não estudou um pouquinho? Marcelo está mais tempo lá? A cidade em si, eu acho que, se eu não me engano, é 26 anos. 26, então mais novo ainda. Anos. Mas os gaúchos chegaram um pouco antes. Não, chegaram também, um pouco né? antes. Chegaram um pouquinho antes. Né, em busca de terras para o plantio de soja. E é claro que esse crescimento todo da região obrigou os produtores a terem uma sustentação tecnológica. E aí surgiu a Fundação Chapadão, que tem o Edson Borges, ainda é presidente lá, né? Diretor lá da Fundação Chapadão. Um abração para ele, sempre disponível para a gente também, né, sempre disposto a nos ajudar. E dessa forma o corpo de técnicos, de pesquisadores, o Marcelo faz parte também. Bom, a gente gostaria de continuar destacando o assunto de hoje. Eu só queria mais uma vez reforçar para você o fato de você ligar para a gente, fazer perguntas, mandar aí os seus questionamentos. O telefone está no vídeo para você, tem o nosso e-mail também. Esse é um assunto muito importante, viu? É um assunto que o produtor rural tem que ficar atento para a gente evitar aquilo que a gente mais tem medo de perder. Ninguém quer perder. Você gosta de perder, Daniel? Não, nem no futebol, né? Não. Nem quando o seu time joga, né? Não, meu time Por sinal, perdeu essa semana, não, tô sabendo. Pelo contrário. Perdeu ontem lá de 2-1, tô sabendo. Foi não? Meu Corinthians só me dá alegria. Tá bom. Olha, nós temos um produtor rural, antes da gente continuar, tem o Teru Takahashi, é um produtor rural que ele fala sobre as vantagens do plantio direto. E eu quero aqui mais uma vez também a gente ressaltar aqui a participação japonesa no desenvolvimento da agricultura brasileira. Né, os japoneses que chegaram no Brasil em 1918, são, portanto, aí, a gente está bem, são 107 anos da chegada dos japoneses no Brasil, que contribuíram em muito. Vamos mostrar então o seu Teru Takahashi, que fala das vantagens do plantio direto e dos bons resultados. Veja aí, acompanhe. Aqui para nós, para nossa região, é uma coisa que eu acho que de suma importância, porque é uma região de solo um pouco arenoso,
a gente tem dificuldade com isso e a palhada, quer queira, quer não, é matéria orgânica e uma outra coisa, ela protege bem a soja sobre isso, né? A diferença que a gente vê é numa época de estiagem, por exemplo, que você pega uma época de seca, quando você não tem a palhada, a gente tem problema de anelar a soja, da soja afinar, de chegar até morrer perto de soja, né? E na palhada não, a soja fica protegida com essa palhada. Então o sol e o clima quente demais, ela não acontece isso, sabe? O solo está sempre fresquinho, a umidade conserva por muito mais tempo e eu acho que é uma grande vantagem para nós. Olha, inclusive o seu Teru Takahashi, ele recebe assistência técnica, né, da Fundação Chapadão. Ele tem todo o apoio da Fundação para desenvolver a sua atividade e isso é muito bom. Falando em apoio, para ajudar o produtor a desenvolver a sua atividade, eu quero agora mudar um pouco o rumo da nossa prosa aqui, hein? Quero falar de oportunidade para você. Tem a VDTEC como uma grande oportunidade para quem quer formar um pasto, uma palhada de boa qualidade, bem formado, bastante homogênea. Nós temos a VDTEC, que é uma grande solução que a GM Pasto colocou no mercado há menos de 2 anos. Há 2 anos, né, Daniel? 2 anos. 2 anos, né? E além da VDTEC, as condições especiais para você adquirir as sementes da GM Pasto, em especial a Rusiziensis. Exato, Éder. Nós estamos falando de palhada, produzir palha, e aí, como a gente fala da pastagem que passa por uma boa semente, a palhada é igual. Precisa de uma boa semente também para ter uma boa produção de palhada. E o produtor sabe disso, busca uma semente que não tenha contaminação, que seja limpa, que seja uma semente que venha realmente a formar uma boa palhada de forma uniforme, que é muito importante. Muitas vezes o produtor é acostumado a usar grandes quantidades de semente, quando se trabalha, principalmente na Rusiziensis, nesse sistema que nós estamos vendo aí na frente a VDTEC na frente do trator distribuindo, e já plantando o milho safrinha, de 2 a 2,5 kg de Rusiziensis de VC80, semente pura por hectare. Realmente é uma pequena quantidade de semente para ter uma boa formação. Então, para isso, Éder, precisa realmente de uma boa semente. E a Germe Pasto produz a semente que leva para você, produtor rural, garante a sanidade dessa semente, que é muito importante para o produtor, principalmente pensando em nematóide e outras pragas que possam trazer problemas aí para o produtor rural, e garante também a germinação da semente. E aliado a uma semente de boa qualidade, como você falou, a VDTEC 190 na frente do trator, fazendo a distribuição já na largura da plantadeira, que está plantando o milho safrinha. Quando o produtor termina o talhão, está pronto, está plantado a Rusiziensis ou outra braquiária que venha a fazer a palha para o plantio direto e já plantado o milho safrinha. Isso aí é um sistema de consórcio de milho safrinha muito utilizado aqui no Mato Grosso do Sul e também em outras regiões do Brasil, que o produtor pode fazer as duas operações de uma só. E não só pensando em palhado, mas também colher esse milho safrinha lá em julho, agosto e usar em pastejo por 60, 90 dias. Pode ser feito também. Então, como você colocou no início, Éder, qual é o melhor cultivar? Vai depender da necessidade do produtor. E a Germe Pasto leva uma série de cultivares para o produtor rural, sementes puras, sementes incrustadas e também a VDTEC 190 para, além de levar uma semente, e aí o produtor vai falar assim, como que eu distribuo 2,5 kg de semente por hectare? Aqui, ó, a resposta está aqui. Resolveu o problema, Éder. Realmente, além de distribuir uma pequena quantidade, tem que ter semente distribuída de forma uniforme. Produzir palha uniforme é muito importante. Está aí a semente de qualidade, semente pura, limpa, livre de pragas, livre de impurezas, semente produzida pela Germe Pasto, na região também do Chapadão, região de Camapuã, para levar para o produtor realmente uma segurança na hora de formar palhado, na hora dele melhorar o seu solo, na hora dele aumentar a produtividade, ele não levar contaminante, não levar nematóide, não levar praga que possa vir a prejudicar. Prejuízo. Exatamente. Mato Grosso está sofrendo com nematóide lá no Mato Grosso, viu? E a gente tem falado muito da VDTEC e de outras formas de combater essas pragas, viu? Uma delas é você optar por sementes puras, incrustadas, sementes com procedência, uma máquina como a VDTEC para formar bem aí o seu campo de produção de pasto, né, ou de palhada. Você precisa de uma máquina para ajudar você. E a VDTEC, ela não é aquela máquina complicada, viu? Porque tem muita máquina no mercado que põe isso, tira aquilo, enfia aquilo outro, e aí fica difícil para o produtor trabalhar. A VDTEC é leve, é uma máquina compacta, é uma máquina que aguenta trabalhar o dia inteiro e ainda mais uma semana depois de brinde ainda aguenta trabalhar. Então é uma máquina fantástica, viu, produtor rural? A VDTEC, ela tem uma vantagem que você está vendo no vídeo aí. Observou a vantagem, produtor? Está vendo aí?
Olha só, o trator está distribuindo a semente e atrás vem o rolo já incorporando, hein? Essa é a grande vantagem da VDTEC. Uma das, talvez a principal que a gente consegue visualizar quando a gente olha para ela. Você vai reduzir uma operação com a VDTEC. Vai formar o seu pasto muito melhor. Vai ficar aquele pasto muito bem formado, tudo certinho, justinho, porque a VDTEC ela tem essa capacidade. E outra coisa, hein? O Daniel falou o seguinte, pequenas quantidades, de 2 quilos... A 15 quilos, a 10 quilos, vai de acordo com a semente que o produtor quer, mas realmente é complicado distribuir pequenas quantidades. A semente de braquiária, o produtor que conhece, sabe que é pequeno, então é difícil distribuir de forma uniforme pequenas quantidades de semente. A VDTEC faz isso. Então, para quem vai formar palhada junto com o milho safrinha, está aí a opção. Ou então é só a braquiária, coloca lá na frente do trator, a niveladora atrás incorporando, faz a sua palhada. E para quem vai formar pastagem, pode utilizar como você mostrou, Éder. Legal, falamos da VDTEC, falamos que nós temos as cultivares e variedades, o produtor tem que pegar o telefone e ligar agora, porque Exato. Hoje, sábado, sempre temos uma condição especial para você, não é, Daniel? E hoje é o dia. Hoje é o dia? Nós estamos falando de palhada, o que se usa para palhada, Éder? Rusiziense. Então hoje a condição especial é na Rusiziense. O produtor rural que entrar em contato hoje vai ter um plano safra, vai poder ter um prazo aí para comprar Rusiziense, receber na propriedade e poder pagar a Germpasto. Esse é um grande diferencial por conta da Germpasto produzir a semente, ela consegue ajudar aí nessa condição do produtor. E além disso, uma condição de preço também bastante interessante. Então entre em contato com a equipe Nota 10 através do 0800 ou o consultor mais próximo à sua propriedade para levar todo esse diferencial, a tecnologia e essas condições comerciais aí. Já pegou o telefone? Se não pegou, pega agora, liga para a Germipasto, 67-3389-6700, 0800-647-0050, liga lá, fala com a equipe Nota 10 da Germipasto, que você está acompanhando aqui o nosso programa, e você quer a condição especial para hoje na Rusizienses, braquiária Rusizienses, para quem vai fazer o plantio direto, tá certo? Aproveita, leva também a VDTEC, hein? Aproveita as condições especiais. Daniel, é fácil produzir soja em solo arenoso, não? Hoje talvez seja, hoje já tem tecnologia, já tem a cartilha de como fazer, mas não é fácil verdade. não. Olha, um pesquisador da Fundação Chapadão, que é o Jefferson Luiz Anselmo, ele fala sobre esse assunto, viu? Quais são as técnicas, as formas de produzir soja em solo arenoso. Acompanhe aí. Está tendo uma parceria com o produtor rural em realmente produzir soja na areia. Então isso é um desafio que a gente vem ano a ano conquistando aí junto com o produtor. Porque na areia ela retém pouca água, tá certo? E qualquer veranico que tenha pode prejudicar a cultura. Então são técnicas como produzir palha para se fazer o plantio direto e suportar esses estresses hídricos que vêm ao longo dos anos acontecendo. Tem funcionado bem e é uma das coisas mais importantes no processo, a formação de palhada. Bom, muito bem, tá aí, né? Essa entrevista com o pesquisador Jefferson Luiz Anselmo, da Fundação, e a gente sabe da importância da pesquisa, porque a pesquisa é que ajudou o Brasil a mudar, viu? A gente às vezes fica pensando que a sorte é o acaso, não é não. Né? Uma pesquisa, muitas vezes, a gente até falava sobre isso no último programa, uma pesquisa às vezes leva 10 anos, 20 anos para chegar à solução. E o bom é que a gente encontra a solução, não é, Marcelo? Com certeza. A pesquisa não é de uma hora para outra que nós vamos resolver, vamos dizer assim, todos os problemas, né? Isso demora, isso é muitos e muitos anos de suor aí, de luta, né? Para a gente achar um resultado, uma melhor forma para beneficiar o produtor. É verdade. Depois que Deus criou o mundo, falou, vou criar também um pesquisador para poder continuar ajudando na criação aqui, viu? Né, Daniel? Sim, é importante, Éder, como o Marcelo falou. São muitas as tentativas, né? Para conseguir chegar no objetivo. Então, tem o erro daqui, o erro dali, e ainda mais quem faz pesquisa a céu aberto, onde você monta o experimento e aí não chove, perdeu.
No ano seguinte chove demais, arrancou. No ano seguinte vem uma geada, não é o caso do Chapadão, acredito que o problema é menor, mas em algumas regiões... O Brasil é tem diverso, o Brasil é grande, Exato, é diverso. A gente sabe que tem várias regiões aí, umas chovem, outras não chovem, uma tem geada, outra não tem geada, uma chove granizo, outra não chove granizo. O fato é que o pesquisador tem que estar no Brasil inteiro, cada canto, estudando cada região, macros, micros regiões, para que a gente possa continuar sendo esse Brasil, esse celeiro produtivo no mundo. Agora, a gente vai falar de um outro ponto fundamental sobre a palhada que ajuda a controlar. Ervas daninhas e pragas, controla, a palhada ajuda a controlar? Controla, porque se a gente pegar, no nosso solo nós temos um banco de semente de planta daninha, né? E essa palhada, devido a ela manter esse solo coberto e diminuir a temperatura do solo, ela vai evitar que essa planta daninha ela se germine e se desenvolva, né? Ela é uma camada de impedimento de desenvolvimento da planta daninha, né? Com isso nós diminuímos o custo com herbicidas pós-emergentes dentro da cultura, né? Porque germinou menor quantidade de planta daninha, com certeza. Em alguns casos, conseguimos tirar uma soja aí com uma aplicação de pós-emergente, né? Não existe a necessidade de mais aplicações devido a essa menor quantidade de planta daninha devido à maior quantidade de palha, né? Na superfície do solo. Bom, esse tempo todo de Germipasto Conexão Rural, a gente vai aprendendo muita coisa, né? Só não posso receber o diploma ainda de agrônomo ainda, mas a gente aprende muito com vocês aqui. A gente sabe que no solo ficam os bancos de persistência dessas plantas que elas querem sobreviver também, né? Ficam ali as sementes, ficam as raízes, que muitas vezes elas vão se proliferando. Essa camada, ela torna-se competitiva, porque quando eu coloco uma outra planta naquele ambiente, são duas plantas, uma daninha e outra não, vamos colocar assim, né? As duas vão competir. A que crescer mais suprime a outra. É isso que acontece no controle de ervas daninhas também ou não? Ou estou errado? Ela vai tá competindo por água e nutriente, né? Ou seja, ela é uma planta invasora, ela vai... Querendo ou não, essa competição por água e nutriente, dependendo do grau de competição que está, da quantidade de planta daninha que você tem na área, consequentemente, você vai reduzir a produtividade da cultura principal, né? Que não é isso que nós queremos. Nós queremos somente a planta... Mas quando tem mais braquiária, o exército é maior, então vai competir com aquela erva daninha, claro que a braquiária vai ganhar, né? Sim. Porque tem mais quantidade. A grande vantagem da braquiária é com palha, depois que ela vira essa cobertura. Isso aí... Tem que dessecar para chegar nesse ponto aqui, né? Isso, aí quando você desseca, essa cobertura, aquilo que o Marcelo falou, a semente da planta daninha está no solo. E aí como a cobertura está por cima, não bate luz, não chega umidade, mas não tem luz, então a planta precisa dos dois, não é? Desenvolver, claro. Temperatura, luminosidade e umidade. Então como não tem os três fatores, germina, mas germina menos, ou em algumas situações germina muito pouco, como ele falou. Aí muitas vezes o custo com pós-emergente para segurar as plantas daninhas é muito menor. Principalmente hoje falando em buva e amargoso, que são duas pragas que são resistentes aos herbicidas. No Brasil todo, hein? Vamos dizer assim, no Brasil todo, né? São duas plantas de grande problema. Buva e amargoso. Não só, nós temos, como a Germipasto exporta semente também, tive a oportunidade de atender uma Agrotec, uma empresa no Paraguai, e eu mesmo, na verdade, as dificuldades, Éder, são iguais para todo mundo. E lá também, a buva é um problema muito sério. E é divisa. O produtor fez em parte do talhão, ele fez palha, parte ele não fez. Onde tem palha, não tem buva. Onde não tem palha e não controla. Hoje a dificuldade é muito grande, tem coquetéis de produto, misturas de produto, mais de uma aplicação, a pesquisa está tentando além encontrar... de gastar muito, suprime e ainda corre o risco dela voltar, é isso? Exatamente. E aí, Éder, nós estamos falando de por exemplo, da Rusiziense ou do Marandu, uma palha. Olha o tanto de benefício que ela traz. Não só, nós iniciamos falando da questão da umidade por conta de chuva, né, manter a umidade, e aí ela já reduziu a erosão, aumentou reciclagem de nutriente, colocou raiz, reduziu planta invasora. Então, uma série de vantagens que a pesquisa conseguiu identificar depois. No início era só para reduzir problema de estiagem. Vamos ser mais prático, então. Vamos falar naquilo que o produtor sabe, quantidade de saca por hectare. Exato. Vamos falar, porque a gente fala do que reduz isso, reduz aquilo. Vamos falar quanto que aumenta de saca por hectare. Tem uma medição, existe uma pesquisa, um levantamento, em média.
O que muda em termos de percentual de produção? Então, esse percentual de produção ele vai ser mais significativo quando? Quando o produtor passar por um período, vamos dizer, de estresse que nós estamos passando. Isso vai ser muito mais significativo se ele comparar uma área que ele foi plantada num sistema convencional sem nenhuma planta de cobertura e uma área que foi plantada no plantio direto com plantas de cobertura, né? Isso, vamos dizer aí, Daniel, acima de 7, 10 sacos, vou falar em soja. Sim. Né? Depende muito depende muito também de quanto tempo vai perdurar essa seca, Bom, esse estresse. a gente está falando numa situação extrema como essa. Vamos falar numa situação ao contrário, positiva, né? Vamos pensar que choveu bem aquele ano todo, está tudo bacana. Mesmo que uma área não tenha a palhada, mas o ano foi bom, foi favorável, choveu. A Quitinha também ela tem mais aumento de produção, mesmo sendo um ano favorável? Chega a 2 a 3, 4 sacos por hectare. Mas é considerável. Não, consegue. E assim, Éder, nós estamos falando em 3 sacos a mais é considerável demais. Colocar palha, colocar raiz, aumentar a reciclagem de nutrientes, aumentar a matéria orgânica. Então, o produtor que começa hoje, daqui 10 anos, como vai estar o solo dele? Ele aumentando matéria orgânica, aquela raiz, como o Marcelo falou, você tem 50% de parte superior, mas você tem raiz. Essa raiz se decompondo, essa matéria... Então isso, o produtor vai também melhorando a fertilidade do solo, vai construindo o benefício não é só de imediato, ele é a longo prazo também. Ele é imediato e a longo prazo. Então aí você tem essa questão de proteção, você não sabe se vai chover ou não, se vai ter estiagem, então você já garante. Então primeiro, de imediato a gente vê a proteção do solo, a longo prazo a gente vê a produção de matéria orgânica. Matéria orgânica, aí você tem essa questão das plantas invasoras, uma série de vantagens também a longo prazo e principalmente essa de matéria orgânica. Então o produtor que hoje ele planta soja e faz milho safrinha em consórcio com a braquiária, como o Chapadão tem condição de plantar algodão, ao longo do tempo ele melhorando o solo, consequentemente quando ele for produzir algodão, vai produzir mais. Você falou de milho, falou de soja, falou de algodão. A palhada pode ser feita em qualquer cultura, não? Qualquer cultura. Ou só na soja? Ou só não, só qualquer cultura. Ela utilizada como planta de cobertura, pode ser implantada em qualquer cultura. Qual cultura não pode ser feita? Qual cultura não pode ser feita? A questão é, em consórcio, você consegue fazer com milho safrinho. Sim. Você não consegue fazer com soja, com algodão. Vamos lá. Como em consórcio? Como assim? A palhada, ela traz todos esses benefícios para qualquer cultura. Então, a palhada dessecada, como nós estamos vendo aí. Isso. Agora, você plantar, como nós mostramos anteriormente, a braquiária em consórcio, ou seja, simultâneo, junto com alguma cultura, isso consegue com milho safrinho, com soja, com algodão, não consegue. Marcelo, a experiência de vocês lá na Fundação Chapadão sobre esse assunto aqui? O consórcio ele é muito benéfico, né? Como o Daniel falou. A braquiária entrando em consórcio com milho safrinha, dificilmente ela vai interferir. Se vê que a braquiária ela está se desenvolvendo muito rapidamente, existem produtos que é aplicado, que diminui, que retarda esse crescimento dela para não afetar na produtividade do milho, né? Qual que é o benefício? Depois que esse milho entra em senescência, essa braquiária ela se alastra muito mais rápido, né? Ela se forma muito melhor, não vai afetar na colheita do milho. Você colhe o milho, ou você tem uma pastagem de boa qualidade, ou você tem uma palhada de boa qualidade para a próxima safra, para a safra verão, né? Então, dentro do mesmo, vamos dizer assim, do mesmo ano agrícola, do mesmo período agrícola, você tem o benefício da colheita do grão do milho, como também posterior à colheita do pastejo, então da produção de palhada do sistema plantio direto. Eu fico com duas cartas na manga. Com certeza. Eu posso, a partir daí, colocar o gado para pastar, ou posso dessecar novamente, deixar para a cobertura do solo, depois eu desseco e faço o plantio de grão novamente. É isso? De grão novamente. Isso daí. Exato. Muito bem, e até para desmistificar, às vezes, como nós falamos no início, o que compacta solo é o solo descoberto, né, a gota de chuva. Então, se eu tenho essa área coberta com a braquiária, o animal pastejando ali não vai compactar o solo, porque havia um receio muito grande por parte dos produtores em fazer o pastejo para evitar compactação. O gado pisoteando e a compactação. Porém, como você tem a área coberta e você tem muita raiz, isso descompacta o solo. O efeito do animal pastejando é muito superficial. Mínimo. Deixa eu fazer uma outra pergunta para a gente partir para o final do programa sobre a espécie a ser utilizada. Aí nós mostramos aveia, milheto, alguns pânicos, braquiária. A rusiziensis é a mais comum, é a mais utilizada, não?
Ela é mais utilizada por quê? Na nossa região, no Brasil todo. Não, vamos dizer no assim, sistema, depende da sua finalidade. Para o sistema, vamos falar em sistema plantio direto, a braquiária rosizense é mais utilizada. Por quê? Ela é uma planta que não forma touceira, né? Ela se alastra bem em toda a superfície do solo, como também o sistema radicular é bastante agressivo, né? Como nós falamos bastante aqui no programa hoje. O sistema radicular é bastante agressivo. E outro benefício dela é a facilidade de você estar dessecando esse material, né? O DV com baixa dose. Se a gente comparar ela com outros materiais, com pane, com outro tipo de braquiária, a dose de herbicida que nós temos que utilizar é maior, né? A dificuldade de a gente estar matando essa planta é maior. Ela gasta menos herbicida, é isso? Ela vai, a dose de herbicida que você vai estar utilizando, ela é menor, devido à facilidade que a gente tem, de matar essa planta. E por não formar touceira, a plantabilidade, seja da soja, seja do milho ou do algodão, em cima dessa planta de cobertura, é bem melhor. Não, vamos dizer assim, não ocorre um embuchamento que a gente chama na hora de fazer a semeadura. Bom, a nossa equipe de produção preparou, inclusive, aqui, porque a Rosiensis é a mais usada, as vantagens dela. Primeiro, consórcio com milho, você já falou sobre isso, com milho safrinha. A outra vantagem que nós temos aí, primeiro consórcio com milho safrinha, a gente está vindo aqui que é mais fácil fazer o controle, porque o Marcelo explicou, ela é mais fácil de dessecar. A dose de herbicida na Rosiensis é menor, ela não forma touceiras, então são vantagens para utilizar Rosiensis no consórcio com milho safrinha, tá certo? Qual que é a outra vantagem aí, além do consórcio com milho safrinha? O que mais que a gente pode ressaltar, hein? Isso é muito importante falar, Éder, como o Marcelo falou. Bom, já falou sobre isso também, falando. Né? Ela não competir com o milho. Ou, na verdade, hoje a pesquisa mostrou como conseguir fazer o consórcio sem ter problema. Dessecação, e esse outro ponto aí é muito importante. A Rosiensis, por não ser utilizada em pastejo, para pastagem, pouco utilizada, é mais utilizada como fonte de palha, o custo dela é menor. Então, isso para o produtor é interessante. Na hora do produtor. Deixa eu entender. O preço que o produtor paga por ela no mercado é menor do que uma outra que é utilizada para pastejo, é isso? Comparado ao braquiarão, né, ao marandu, ao piatã, o valor do quilo da semente de Rosiensis é menor. Então, isso é importante. Juntando todas essas características, a Rosiensis é a mais utilizada para a produção de palha. E como o Marcelo falou, lembrando que essa palha está ali sendo utilizada para uma cultura subsequente. Então, essa questão de dessecação, não produzir touceira e ter uma condição favorável para o plantio. E é muito importante frisar que essa dessecação é muito importante, que o produtor pode prejudicar todo o sistema se não fizer uma boa dessecação, se não plantar com a braquiária toda seca, né, plantar com ela verde. Então, o momento de dessecar, então, quando o produtor quer fazer o plantio da soja ou do algodão, então ele tem que antecipar a dessecação, tomar cuidado com isso, para que realmente essa palha fique lá o maior tempo e traga os benefícios que a gente falou. Bom, para a gente encerrar o programa, a gente está partindo já para o encerramento, só ressaltar a questão do aumento de produtividade, né? De acordo com os agrônomos que estão aqui, pesquisador Marcelo F. da Fundação Chapadão, que vai falar agora da entidade para a gente, na situação aí de estresse hídrico, falta d'água, o produtor consegue manter a casa de 5, 7 sacos, até mais sacos de grãos por hectare. Situações normais, mesmo assim o produtor tem aí até 3 sacas. Só para a gente frisar, Éder, o custo hoje, para tentar mostrar para o produtor, o custo de implantação da braquiária é menos que meio saco de soja, ou no máximo meio saco. Historicamente é de 1 a 1,5 saco. É o custo do investimento para ele produzir a palha. Contando tudo. Vamos pensar em compra da semente, mas a distribuição ou só a compra? A compra, a distribuição ele dilui ao longo de vários anos, mas qual que é o custo da semente? Geralmente de 1 a 1,5 saco de soja. Esse ano custa em torno de meio saco. Então o custo da tecnologia é muito barato. Investir meio saco e chegar a colher 10, 12, 15 sacos a mais. Marcelo, desde já, muito obrigado, pela sua participação. Eu que obrigado agradeço pela sua disposição convite. de viajar de Chapadão do Sul para cá, 350 quilômetros, veio para cá, acordou cedo, né, veio visitar a gente aqui, nós ficamos muito felizes com a sua participação. Agora eu gostaria que você fizesse um comercial, merchandising da Fundação Chapadão para a gente, falasse um pouquinho da Fundação, quem que vocês atendem, o que vocês pesquisam, o que vocês colocam à disposição do produtor rural, só do Mato Grosso do Sul, do Brasil inteiro, quem tem interesse, como é que faz? Então, a Fundação Chapadão, ela é situada, como você falou, em Chapadão do Sul, né? Ela está fazendo, dia 27 de agosto, agora faz 18 anos que nós estamos atuando. Ela é uma instituição privada, né? Foi formada por produtores rurais,
para atender a necessidade de pesquisa, né? Mostrar qual o melhor caminho a seguir, né? Então nós temos vários ramos, o ramo da fertilidade do solo, que eu e o Rafael nós trabalhamos, a parte de fitotecnia, selecionando materiais, qual o melhor material indicado para a região, de soja, milho, algodão, a parte de herbicida e fungicida, né? E nós atuamos na região de Chapadões, né, que abrange Chapadão do Sul, Chapadão do Céu. Divisa com Goiás, Mato Grosso, parte do do Goiás, divisa, né? Isso. Atuamos no Goiás, né, para cá, região de Camapuã. E agora estendemos uma nova área que é para o sul do Pará e norte do Mato Grosso, né, região de Santana do Araguaia, no Pará, onde nós temos... Também, né? Tá perto da divisa do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, né? Isso. Não, Pará. Não, é do Pará. Sul do Pará. Norte do Mato Grosso. Norte do Mato a nossa Grosso. região aqui, sim, a nossa região aqui do Chapadão do Sul está divisa com 3 estados, Isso, né? 3 estados. Só que vocês se estenderam um pouco além. Além de atender o Mato Grosso, foram para o Pará também. Pará. Lá a gente está com base de pesquisa e também... Montou o quê? Uma estrutura também? Tem uma estrutura, isso, uma estrutura de Como pesquisa. Como é que chama? Fundação Chapadão também? Fundação Chapadão também, isso. Uma estrutura de pesquisa e também assistência técnica ao produtor, tanto lá no sul do Pará, quanto na região, filial, na região né? do Chapadão. Montou uma filial? Vamos dizer assim, uma filial. Ô, Marcelo, quando que é um dia bom de visitar a Fundação Chapadão? Qual que é o principal evento que vocês têm lá? Estamos de portas abertas. A Fundação, nós trabalhamos no período de segunda a sábado, né, de sábado até o meio-dia, né, estão à vontade para nos visitar. Dia 11 e 12 de março nós temos o Tecnoagro, né, que é um evento bastante significativo, onde nós estaremos mostrando as tecnologias. Quantos dias de evento? 3 São dias? 2 dias, dia 11 e 12 de março, né, a partir das 8. Estações para poder então, mostrar as pesquisas? Estações, de pesquisas da Fundação, empresas divulgando o seu portfólio, divulgando seus produtos. Nós estamos convidados ou não? Com certeza. Que dia que é? Dia 11 e 12? 11 e 12 de março. De março? Isso. Tá certo, vamos pôr na agenda, né, Daniel? Vamos, com certeza. Vamos É um evento lá. muito importante, muitos produtores visitam de outros estados, vêm de muito longe conhecer as tecnologias, porque realmente é muito importante. Nós colocamos aqui no vídeo, põe de novo, por favor, aí o telefone, isso, obrigado. Não o nosso, da Fundação. Da Fundação, isso, obrigado. Telefone da Fundação e também o site está embaixo para você, também fundaçãochapadão.com.br. O telefone também é à disposição, quem quiser ligar, marcar uma visita, agendar um bate-papo, né? Está passando pela região do Chapadão, não está passando, quiser vir para cá só para visitá-los, liga a agenda. É importante que você vá conhecer campos de pesquisa. O Brasil mudou depois que nós começamos a pesquisar incansavelmente, né? Começamos a acreditar e a investir. E acho que ainda é pouco, viu? Porque nós tivemos ano passado lá na AgriShow, lá em Ribeirão Preto, e descobriu o seguinte, que o Brasil é um dos países que menos investe em pesquisas e em pesquisadores, viu? Diferente dos Estados Unidos, de Alemanha e outros países que investem maciçamente nos pesquisadores e nas pesquisas. É claro que tem um incentivo agora por parte aí, de algumas entidades para incentivar a pesquisa. E fica aqui o nosso reconhecimento à Fundação Chapadão, obrigado. A você particularmente pelo seu trabalho. Tá? Nossos parabéns pelo fato de que vocês ajudam não só o produtor rural, mas de certa forma, de toda forma, ajuda a pecuária e a agricultura brasileira, viu, Marcelo? Tranquilo, muito obrigado. Agradeço o convite para participar do programa, a você, Éder, o Daniel. Volta outra vez, viu? Está convidado para voltar outra vez. Obrigado. Também estendeu o convite para uma visita lá na Fundação e tomar um cafezinho. Tá certo. Sim. Daniel, um abração para você, obrigado pela participação. Eu agradeço, um abraço aos produtores que nos assistiram. Alguém tiver alguma dúvida, também nós estamos à disposição. Um grande abraço e até a próxima. Mais uma vez, muito obrigado, Marcelo Aff, pesquisador da Fundação Chapadão, e em especial a você, viu, produtor rural. Muito obrigado pela sua companhia, sempre bom bater esse papo com você, todos os sábados aqui pelo canal do Boi. Se você quiser ver ou rever esse programa, acesse o site da GMPasto, www.gmpasto.com.br. Visite o YouTube, temos mais de 400 vídeos com programas, com informações sobre a VDTEC, entrevistas, muito para você ficar bem informado. E você também pode acessar a rede social Facebook, que nós temos o nosso perfil ali. A GMPasto mantém contato com essa grande comunidade rural através do Facebook, tá certo? Nossos telefones 0800 647 0050 e 6733 89 6700. Abração para você, muito obrigado. Até o próximo programa. Tchau.